A paz do Senhor Jesus, mais uma palavra abençoada em João capítulo 5, versículo 30 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Aleluia. Esta palavra é uma crítica aberta que Jesus faz aos seus oponentes, aqueles que criticavam Jesus, que acompanhavam seu ministério, que olhavam para Jesus, seus milagres, seu ensino, mas também eles analisavam minuciosamente as Escrituras. Até ali, tudo bem, mas o problema é eles ficarem analisando as Escrituras e rejeitarem aquele que as Escrituras falam, que as Escrituras testificam, porque as Escrituras, elas falam de uma pessoa viva, uma pessoa maravilhosa. Agora, analisar as Escrituras, no caso o Antigo Testamento, no caso o Pentateuco, analisar as Escrituras, se fosse hoje sublinhando com um marcador, mas rejeitar Jesus é contradição de tudo quanto podemos falar, que é um desperdício de tempo, porque a análise das Escrituras é para conhecer o verbo da vida, é para conhecer o arquiteto do universo, Jesus. Agora, eles, os fariseus, analisavam as Escrituras, mas rejeitam aquele que as Escrituras testificam, sendo ele o próprio Deus, o Filho de Deus, que é Jesus, que na verdade se fez carne, e esta carne habitou entre nós. Então as Escrituras já diziam em Isaías que a Virgem iria conceber, que um filho nós teremos, e esse filho, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome é Poderoso, Deus Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz. São Escrituras que falam sobre Jesus. Hoje, neste estudo, quero falar que tudo está a favor de Jesus. Jesus é o ponto mais alto das Escrituras, e há uma nuvem de testemunhas sobre a pessoa de Jesus. Por enquanto, hoje quero apenas citar 4 testemunhas que falam sobre Jesus. Se não aceitamos na primeira testemunha, aceitamos na segunda. Hoje quero falar sobre Jesus. Quando há um episódio, um incidente ou um acidente, nós vamos colher depoimentos do primeiro, do segundo elemento, da primeira testemunha, da segunda, até chegarmos a uma conclusão que não, o assunto foi assim, ou o acidente ocorreu assim. Quem tem razão? Então, há sempre relatos que podemos colher sobre o que queremos apurar, ou concluir, ou entender. Assim, de forma mais genérica, por exemplo, o próprio Evangelho de Mateus, que fala sobre o reino, mas no fundo é a biografia de Jesus, que diz que geração de Jesus, filho de Abraão e de Davi. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são biografias de Jesus, que são as Escrituras, no caso do Novo Testamento. Mas no texto que eu acabei de ler, que é João capítulo 5, versículos 39 e 40, ele diz: vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ou julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam ao meu respeito. Só que me espanto, eu Cristo, que vocês, mesmo examinando, não me entendem, não me descobrem e não querem vir a mim para terem a vida eterna. Ponto. Então, as Escrituras são para serem lidas, compreendidas. O último fim de receber Jesus
como Senhor e Salvador e termos, através dessa pessoa maravilhosa, termos a vida eterna. Hoje quero falar de 4 testemunhas que falam sobre Jesus, em que você, se analisar cuidadosamente, saberá que esse é o Filho amado, é o recomendado, é o próprio Deus em quem nós podemos crer. Então, temos 4 testemunhas. A primeira testemunha, segundo as Escrituras, que falam sobre Jesus, que endossam o seu ministério, a sua aparição, a sua missão, é o João Batista. Quando lemos João no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 29, lemos: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Aleluia! João era primo de Jesus. João, filho de Isabel e Zacarias, com a Maria, há uma relação, de acordo com o livro de Lucas, capítulo 1. É muito claro isso. Mas João não viu Jesus como seu primo, como seu parente, mas viu Cristo. Além disso, enxergou Cristo naquilo que é Ele em essência, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse mais: que eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Então João Batista foi a primeira testemunha a falar sobre Jesus. Então podemos crer em Jesus, porque João foi logo que começou no seu ministério, testificou que ele era superior, que João, mesmo sendo o seu precursor, também profeta, como um nazireu que só comia mel e gafanhoto, não se achou digno para desatar as suas sandálias. Olha, houve uma pergunta interessante, até um enredo, tipo assim: João, você é o tal, você é o profeta que dizem as Escrituras, ou virá o outro? João, mesmo com a fama, que já batizava no Rio Jordão, era o João Batista, já com a fama, e naquele tempo cada um que era mestre tinha discípulos, e João os tinha, disse: não, eu posso batizar, eu até posso fazer isso e aquilo, mas o homem que vos falo é superior, é mais do que eu não sou digno. Então, João Batista é a primeira testemunha sobre Jesus, e é o precursor, aquele que veio preparar o caminho. Aleluia! Faltam 3 testemunhas nesse nosso estudo. A segunda testemunha que fala sobre Jesus é o próprio Pai. E nesse texto de João, capítulo 5, os versículos 34, 35 e 6, diz que o meu Pai me enviou, e o próprio Pai dava testemunho a respeito do seu Filho. Detalhes: mesmo quando João Batista batizou Jesus, ao sair das águas, veio o Espírito Santo em forma de uma pomba, e uma voz que o Pai dizia: "Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo." Então o Pai também deu testemunha de Jesus. Contamos, temos João Batista falou sobre Jesus, o próprio Pai também falou sobre o Filho no batismo, e também em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, Jesus, de repente, o seu rosto transformou-se em esplendor, em glória, que é a transfiguração, e de repente apareceu os profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias, falando com ele num clima tão espetacular em termos de glória. E Pedro falou: uau, que maravilha, vamos ficar aqui, faremos 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, e a voz fala: ei Pedro, cala, este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, a ele ouve. Detalhe: eu estou pregando
e ensinando sobre testemunhas que falam sobre Jesus. A primeira, vimos, é João Batista. A segunda é o próprio Pai, quer no monte da transfiguração ou mesmo após o batismo. Falam duas. A outra testemunha que entra nesse rolo, nessa linha, são as obras. Ele fala assim: as obras que eu faço, ainda em João 5, quando lemos 37, e hoje fala aqui, as obras que eu faço testificam ao meu respeito. É claro, os milagres que Jesus fez, fazia em seu ministério, as curas milagrosas, o próprio ser dele não era um homem comum, era 100% homem, claro, com uma humanidade elevada, mas não era só homem, era Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. Numa só palavra, o próprio Deus encarnado. Então, as obras testificam também a respeito dele, jogam bônus a favor dele. Então, temos a primeira testemunha, João Batista. A segunda, o próprio Pai, que fala sobre o Filho. E a terceira testemunha, as obras por si só falam. Quem era Jesus? Uma pessoa maravilhosa, impressionante. Então, as obras também falavam sobre Jesus. Então, a quarta testemunha são as Escrituras. As Escrituras, agora sim, de Gênesis a Apocalipse, é sobre Jesus, que Jesus é o Salvador da humanidade. Dizem as Escrituras, também no texto, nas Escrituras te rima, que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, que são as Escrituras, não passará. Em Apocalipse, ele recomenda para não aumentar nada, nem diminuir nada, no que concerne às Escrituras. Então, as Escrituras, todas elas, quer o ministério de Moisés, de Josué, se lermos cuidadosamente, vemos um Deus operando, e esse Deus que existiu, não façamos o homem nossa imagem e semelhança, era o Pai, o Filho e Cristo. Então, as Escrituras, todas elas em harmonia, falam sobre Jesus. Você precisa crer. Testemunhas temos. João Batista falou dele, de Cristo. O próprio fala: esse é meu filho amado, a quem me comparas, a ele ouvir e aceitar. As obras que ele operou falam dele e as Escrituras. Então, amados, há uma pessoa maravilhosa que vocês precisam conhecer, que eu preciso conhecer. Deixa de fazer pesquisa na Bíblia para sublinhar, para ganhar conhecimento, senão é o que lemos, João 5:39. Vocês sublinham as Escrituras, até tirar um marcador, porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam, mas não querem vir a mim para terem a vida eterna. A Bíblia não é só um livro para pesquisar e ganhar conhecimento, não, é para ganhar vida, é para crer em Jesus, para receber como Senhor e Salvador. A Bíblia é para se aproximar com aquele que é o verbo da vida, porque Ele é a palavra é Ele, e a palavra e o Espírito. Quando temos a palavra e o Espírito, temos a pessoa dele. Então, temos a Bíblia para conhecermos Deus, e conhecemos Deus através de Jesus. Então, este foi o ensino que hoje quis compartilhar, é que temos 4 testemunhas sobre Jesus: João Batista, o próprio Pai, as obras e as Escrituras. Creia nele, em Jesus, e seja muito abençoado. Jesus Cristo é o Senhor. Graça e paz. Shalom Adonai.